Olá, está no ar mais uma edição do programa Sempre Ativo aqui na telinha da TV Câmara, o seu canal legislativo municipal. E como está a sua saúde? Está se sentindo bem hoje? Esperamos que sim. E olha só, vamos falar sobre um assunto bem bacana que com certeza promove saúde e muito bem-estar. Nesta edição do Sempre Ativo, você vai saber sobre as relações intergeracionais. Você sabe o que significa isso? Calma que a gente vai te explicar. A palavra intergeracional não se encontra no dicionário, mas significa um método de trazer à convivência crianças, jovens e idosos. Essa mistura de gerações faz um bem enorme para muita gente. O programa Sempre Ativo conta com a participação hoje da repórter Rafaela Oliveira, que foi às ruas e preparou uma reportagem para mostrar a interatividade de pessoas com mais de 60 anos com crianças. E essa relação intergeracional transforma quase todos os dias em uma verdadeira festa no caminho para a escola. O aposentado Paulo Lacerda tem um papel social muito forte na dinâmica familiar e já você vai conhecer um pouquinho dessa história na reportagem. Aqui no estúdio vamos receber a geriatra Luciana Costa para bater um papo junto com a gente sobre as atividades intergeracionais e a importância social do idoso. Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo aqui no programa Sempre Ativo, que está no ar. E vamos começar o programa de hoje mostrando uma dinâmica familiar em que se percebe o quanto faz bem as relações intergeracionais. Para você entender melhor o tema de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história do vovozão Paulo Lacerda. Ele é aposentado e com muita saúde se coloca sempre à disposição para tornar a vida dos netos mais divertida, inclusive facilitando a rotina das crianças na ida e no retorno da escola. E você precisa ver o quanto essa convivência faz muito bem. Veja na reportagem. A ida para a escola aqui é coletiva, é quando tudo vira uma festa. Esses são os 4 netinhos do seu Paulo. Sofia, filha de Paulo Humberto e Jocássia, que é meu filho é Paulo Humberto, certo? E aqui a irmã dela, Clarinha, que é irmã, né, também. A Sofia e a Clarinha são irmãs? São irmãs, Sofia e Clarinha são irmãs. Aí tem Pedrinho, que é de minha filha Clarissa, e Vinícius, que é de minha filha Clariana. Aos 67 anos, esse vovozão descobriu várias maneiras de curtir bem a aposentadoria. Nesta fase de muito tempo livre, ele não dá espaço para falta do que fazer, não. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, não. Para mim não é um trabalho, é uma diversão, né? Pegar meus netos, que todos me amam muito, eu amo muito eles também. Então nós sempre temos essa oportunidade, e como meus filhos também trabalham, né? Precisa. Eu aí venho com toda satisfação, né? É fácil notar o brilho nos olhinhos das crianças enquanto contam sobre os momentos divertidos com o avô no trajeto para a escola e em outros momentos compartilhados também. Vinícius, ele sempre conversa essas coisas aleatórias no trajeto para a escola? Isso, exatamente. Tipo, depende do humor dele, depende de tudo, sabe? Isso. E é legal, assim, ele vem conversando, pergunta como é que foi a escola, vocês fazem planejamento do que vai fazer final de semana. Falamos de tudo. Ele pergunta que nota a gente tirou em prova. Ele tava perguntando um dia desse, não foi? E aí, pronto. Eu acho bom ter um avô assim, que sempre fica com muita participação na vida da gente, que nos ajuda muitas vezes. É ótimo ter um avô assim, que tem esse pique para fazer tudo que a gente faz, que sempre está presente na nossa vida, conversa muito com a gente, é muito bom. E este contato intergeracional, essa troca de energia, até o emociona. Porque é uma oportunidade assim ímpar, né, na vida da gente, né? Tá podendo falar deles assim, para que as outras pessoas saibam, né? Realmente eu sou muito feliz em ter esses 4 netos, não, 5, eu tenho 5 já. Tem outro que está pequenininho em casa, mas eles estão todos, né? Então é muito importante para mim essa união, né? Todo final de semana quase eles estão lá em casa, quase todo domingo estão lá em casa, meus filhos, eles, tudo junto. Na mesma escola onde os netinhos do seu Paulo estudam, conversamos com outros alunos que trocam boas figurinhas com os avós. Eles vêm perguntando como está a vida, contando um pouco da vida deles. Aí... É legal. Seja no caminho para a escola ou em outros momentos da vida, o pequeno Antônio Franco tem algumas histórias de momentos compartilhados com os avós. E como é bom, hein, Antônio? Sobre a vida, sobre as novas tecnologias, o Pokémon Go, né?
Ouvimos o coordenador pedagógico da escola que nos explicou o quanto é importante esse convívio, não somente para o idoso, como também para a nova geração que aprende com os mais velhos os bons valores, educação e cultura, que com a ajuda dos avós não se perdem em meio à jornada da vida. Tanto para os mais novos, né, que são conduzidos pelos avós, como os avós que trazem os seus netos. Esse encontro vai partilhar com certeza de conversa entre eles, né, que através desse encontro de gerações nós vamos ter ali, por exemplo, um aprendizado diferente, né, os mais jovens podem apresentar as novas tecnologias, os mais velhos ensinar aqueles valores que muitas vezes hoje a sociedade deixa de lado e que são importantes para termos uma sociedade diferente da que nós vemos habitualmente. Por exemplo, o valor de ser honesto, de se buscar ter amor semelhante. Ainda segundo o coordenador pedagógico, essa relação intergeracional também contribui positivamente com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, em formação intelectual e pessoal. Ele não somente se envolve na questão de levar e trazer o neto, mas também ali ajudando ali na lição, né, ensinando nas tarefas, conversando com o professor, né, criando aquele link, né, de aproximação de escola juntamente com a família, já que ele é um integrante da mesma. Ao final da aula, veja só a alegria dessas duas gerações. Pela jornada da vida, eles caminham juntos, compartilhando a alegria de mais um dia de aula e de mais um dia de uma convivência para lá de saudável. Tchau, sempre ativo! A emoção do avô e o brilho nos olhos das crianças já dizem tudo sobre a importância dessas relações harmônicas, em que uma geração aprende com a outra. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco receberemos aqui no estúdio a geriatra Luciana Costa. A gente volta já. Estamos de volta com o Sempre Ativo. E neste bloco, a geriatra doutora Luciana Costa vai conversar um pouco com a gente sobre a importância das relações intergeracionais para o envelhecimento saudável, já que, como no exemplo que vimos no primeiro bloco, essa interatividade faz tão bem aos idosos. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada. Neste bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desses relacionamentos, dessa relação intergeracional e também incluindo aí o papel do idoso, que na aposentadoria acaba ganhando uma ocupação, consequentemente mais sentimento de utilidade dentro do contexto familiar, como no caso que citamos, e também que acaba fazendo um bem para a saúde, né? A aposentadoria é muito esperada, né? Mas é preciso se preparar para isso, né? Eu costumo dizer que é um marco, né, na passagem, na transição da idade adulta para a terceira idade e a aposentadoria, né, que de certa forma não deixa de representar uma perda. E alguns idosos têm alguma dificuldade maior, né, em lidar com essa perda no dia a dia, depois que se aposentam. Mas quando eles conseguem preencher esse espaço que ficou vazio, com um autocuidado maior, né, um acompanhamento médico mais regular, realização dos check-ups anuais, acompanhar a visão, como é que está, né, a audição, a dentição, cuidar mais de si, e dedicar mais tempo também ao lazer, aos amigos, né, aos relacionamentos de uma maneira geral e também dentro da própria família, né, essa dedicação aos familiares, isso consegue preencher, né, o espaço que ficou vazio, de certa forma vai sendo aos poucos preenchido e a gente percebe que as mulheres, as idosas, têm uma facilidade maior, né, de fazer isso do que os homens, mas que para todos é possível. Verdade. A gente viu aí o exemplo no primeiro bloco, né, do vovozão que leva os 4 netos e pega na escola. E isso contribui muito para a melhoria da qualidade de vida e para o envelhecimento dele, uma vez que é um tempo em que ele estaria em casa sozinho, sem fazer nada, com aquele sentimento de inutilidade. Com certeza. Na terceira idade, a grande rede de suporte social do idoso se torna a família. Então, as grandes relações de amizade, elas vão não que vão se perdendo, mas diminui, né? Alguns amigos podem falecer, podem adoecer, então a grande rede de suporte se torna a própria família mesmo. Então, quando o idoso tem esse suporte social dentro da família muito bem estabelecido, quando ele tem uma autonomia,
né? Quando ele tem um bom controle pessoal de sua própria vida, ele se sente, né, bem, ele tem bem-estar, ele consegue ter um envelhecimento bem-sucedido e ele consegue ter essa sensação de bem-estar mesmo, né? Uma sensação de bem-estar. Ele se sente saudável. Isso influencia nessa qualidade de vida, né? Porque se sentindo saudável, se sentindo bem, ele acaba se adequando a esse novo modelo de vida, reencontrando coisas que gosta de fazer, até dando sentido a outros membros da família, né? A gente percebe no caso do nosso entrevistado, do vovôzão, que para os netos ele tem uma importância muito grande, que os netos divertem, os netos ouvem histórias naquele trajeto dele para a escola, recebe os valores antigos que já na nossa sociedade não é mais tão comum e também fornece informações novas, como por exemplo, ensina aquele joguinho do Pokémon, do celular e aí o avô vai interagindo com as tecnologias. Isso faz um bem também, assim, é uma via de mão dupla, né? É uma troca de conhecimento. O idoso, ele preserva, né, o conhecimento, ele ajuda na transmissão desse conhecimento, da cultura, das tradições. E esse convívio com os netos é muito rico, né, porque eles transmitem e aprendem, né, dos netos também, né, muitas novidades, né, o que tem de mais atual e que eles aprendem, os meninos hoje em dia aprendem muito rápido, né, e transmitem também o conhecimento de uma maneira muito divertida. De que maneira a família ela pode contribuir com essa inserção mais ativa do idoso no contexto familiar quando ele se aposenta? Porque existem casos que realmente não há esse despertar e que o idoso fica, de certa forma, esquecido, né? O que a gente observa nos últimos anos é que o número de divórcios, né, nas famílias vem crescendo muito e o desemprego, né, que é uma realidade muito grande, né? Hoje em dia, a gente vê que afeta diretamente a vida do idoso. Então, o que é que acontece? Muitas vezes os filhos que estavam casados, né, eles voltam para casa, né, e eles trazem os netos, né, os filhos que são netos, né, desse idoso, dessa idosa. E aí o idoso ele se torna muitas vezes o provedor, né, o provedor financeiro. Ele se torna aquele que vai dar todo o suporte emocional, inclusive, né, para os filhos, para os netos. Se isso for de uma forma equilibrada, é saudável, porque ele se sente útil, né? Ele realmente vai ser, assim, aquela pessoa que vai assumir aquele papel social muito importante naquele momento daquela família. Mas se for exagerado, né? Essa imposição, essa transferência de responsabilidade. Se for de maneira muito pesada, né? Uma responsabilidade muito grande, muitas obrigações no dia a dia. Então isso não vai ser legal, né? Porque vai trazer o adoecimento. Então a gente vê que o bom suporte social, essa autonomia, né, esse controle pessoal da própria vida, né, vai trazer um envelhecimento bem-sucedido, ao mesmo tempo que o suporte social ruim para esse idoso vai gerar um adoecimento físico, depressão, doenças físicas, estresse, vai gerar uma queda da imunidade, né, que pode levar a doenças. Então, se for de uma forma equilibrada, é bem saudável, né? A família sempre tem que acolher e hoje em dia os idosos têm acolhido, na verdade, né, muito a própria família também. Isso tem ocorrido. Exatamente. Isso também em relação a pequenos serviços, porque tem que haver a quebra do tabu de que por ter mais de 60 anos, por estar aposentado, não serve mais para nada. Né? E na verdade ele pode contribuir sim com alguma coisa, como mostramos na reportagem. Além dele exercer a tarefa de levar e pegar as crianças na escola, ele faz outras coisas no lar, ele ajuda no conserto de alguma coisa em casa, na parte elétrica, alguma coisa que ele sabe fazer. Isso também é muito saudável. Essa troca é muito saudável, porque ao mesmo tempo em que ele pode receber até financeiramente a ajuda de algum filho, entendeu? Aquele que precisa, mas ele pode se doar de outra forma, né? Ele pode se doar fazendo esses pequenos serviços, né? Alguns idosos sabem muito bem fazer, né? Esses pequenos serviços domésticos, podem ajudar de alguma forma, mas eles recebem em contrapartida, né? De outra forma. Então, é uma troca, não é uma via de mão única. Então, quando é dessa maneira, realmente é muito saudável para a família toda. E quando não acontece isso, qual a consequência para um idoso que acaba sofrendo isolamento?
não interage, não interage muito com os netos não, né, não há um contexto familiar favorável para isso. Então a gente observa que os idosos que não têm um bom suporte familiar e que se isola, né, ele acaba sendo isolado, ele vai deprimindo mesmo, né, a imunidade cai, ele adquire doenças com muito mais facilidade, né, e é uma bola de neve, né, porque uma coisa vai provocando outra e a situação vai se agravando. Então é muito triste quando a gente vê, né, idosos que não têm suporte da própria família e nós vemos que configura, inclusive, né, negligência. O que você diria, então, sobre a importância das relações intergeracionais nos dias de hoje? Então, o que eu diria é que para os jovens, né, para as crianças, para os jovens, é que aproveitem, né, os seus idosos, né, eles têm muito a transmitir, eles têm uma riqueza muito grande, né, uma sabedoria muito maior do que a nossa. E para quem ainda tem, né, avô, para quem ainda tem avó, né, que saiba aproveitar, né, essa bênção, né, nas nossas vidas. Para os idosos, que aproveitem o máximo possível, né, o convívio com os netos, principalmente, e os netos são uma terapia, né, para os avós. Então, não tem avô, não tem avó que não seja apaixonado pelos netos, é muito difícil, né? Na maioria das vezes a gente vê que é isso que ocorre mesmo. Que seja um momento prazeroso para curtir, né? Até para se rejuvenescer, a gente vai falar isso daqui a pouco. E que avô seja avô, avó seja avó, para não ficar com aquela obrigação tão grande, né? Aquela responsabilidade de pai e mãe, né? Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, e avô e avó, né? Estão ali para complementar. Justamente, A gente agradece a sua participação aqui no programa Sempre Ativo, com certeza esclareceu bastante, né, esse assunto sobre as relações aí intergeracionais. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente deseja que hajam mais relações assim, que pessoas com mais de 60 anos continuem ativas na vida familiar. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já com mais Sempre Ativo. Estamos de volta com o programa Sempre Ativo para falar sobre a importância das relações intergeracionais, principalmente os benefícios para a qualidade de vida dos idosos, já que eles acabam descobrindo que podem exercer um papel social muito importante. A interação através da boa convivência funciona muito bem na hora da prática da atividade física, por exemplo, e a repórter Rafaela Oliveira foi às ruas e registrou alguns momentos em que fica claro o quanto pode ser estimulante essa interação entre crianças, jovens e as pessoas mais velhas. Independente da idade, essa interação faz bem para a saúde entre as gerações e até rejuvenesce de alguma forma. Veja na reportagem. A qual geração você pertence? É do time dos mais experientes? Dos jovens ligados na tecnologia? Ou daqueles que esperam ansiosamente pelo presente que vão ganhar no dia 12 de outubro? Aqui, a idade não importa, muito pelo contrário. Olha a dona Maria Dilma aí. Alguém diz que essa mulher tem 64 anos nesse pique todo? É muito treino, e eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de participar das corridas. Então, é isso. É atividade física, né? Qualquer atividade física, principalmente para a saúde, né? Tinha colesterol alto, hoje não tenho, graças a Deus. Então isso é muito importante para mim e quero que meus netos sigam o meu caminho. Vamos correr. Ela precisa e gosta de ser ativa, ainda mais porque tem que acompanhar o ritmo da netinha. Você veio fazer o que aqui? Correr. Correr. E você? Correr. Correr também? Por quê? Você gosta? Com o seu Joaquim não é diferente. Aos 65 anos de idade, ele não esconde. É vovô coruja mesmo. Era um, agora já são dois. Se eu já era coruja com um, quanto mais com dois, um casalzinho. E a mais recente tem 3 meses. Então, pense no coruja. O senhor brinca, tá sempre ali com seus netos e tal. O senhor acha que isso faz bem? Faz muito bem para eles, claro, mas e para o senhor? Faz bem isso de alguma forma? Faz. É como um ensino. Tem um professor que é professor e ensina os alunos. Ele acha que não está aprendendo, aprende sim. Tanto os alunos como o professor. Então, no atletismo ou no esporte é a mesma coisa. Você faz a parte da atividade
não para a criança, também vai servir para você, entendeu? No dia a dia. Estudos indicam que o idoso que se relaciona, se conecta com pessoas mais jovens e tem uma vida social mais movimentada, apresenta um aumento na qualidade de vida e na longevidade. A dona Bernadette é exemplo disso. Que é uma renovação da vida, né? Eu acho que a minha mãe não teve esse privilégio de cuidar, como eu estou cuidando, de participar de todas as atividades dos netos. E eu estou participando de tudo isso. Para você é bom? É muito bom. É o que me rejuvenesce, é isso. Bacana ver essa interatividade, né? Olha, dá gosto de se ver. Será que é esse então o segredo, a fonte do rejuvenescimento, da juventude, do se sentir bem, do se sentir jovem? Para responder essas questões, a gente está recebendo aqui hoje a psicóloga Priscila Arizzi, no estúdio do Sempre Ativo. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente percebe na reportagem que tanto as crianças se sentem bem, quanto as pessoas com mais de 60 anos se sentem bem e falam sobre o rejuvenescimento, que se sentem rejuvenescidos. E é um rejuvenescer que relacionado à emoção, né? Ao emocional. Isso. Essa interação entre a criança e o idoso é muito boa, porque traz benefícios para ambos, né? A questão da brincadeira, do brincar, não só movimenta o corpo, mas também ativamente. Isso é muito importante, né? Traz benefício muito para o idoso, né? E para a criança também está ali a questão de trocas de afeto, de proteção, de confiança naquela pessoa que está ali brincando com ele. Isso faz bem para a criança e faz bem. Qual a influência disso para o fator emocional, por exemplo, da criança, né? A criança crescer, por exemplo, com um avô participativo na atividade física, um avô que brinca, um avô que participa do contexto de vida dela. Traz pontos positivos para a personalidade, para o contexto do crescimento, do desenvolvimento como pessoa? Com certeza, até porque assim, essa fase da vida é onde a gente está formando a personalidade, né? Então, uma pessoa que já viveu, que tem uma experiência, ela tem muito a ensinar aquela criança, aquele neto dele, né? Valores que hoje em dia está tão assim distorcido. Então, uma pessoa que tem um avô, um idoso presente na sua infância é muito rico, né? Porque ele vai passar a importância do abraço, da atenção. Isso forma uma personalidade, forma uma criança melhor, né? Que ela sabe que pode contar com aquela pessoa sempre que precisar. Se sentir segura, né? De ter aqui aqueles pontos de referência, aqueles pontos de apoio, digamos assim. Isso, porque hoje a gente vê muito os avós, os idosos participando na vida ativa do netinho. Vai para a escola, toma conta, às vezes que os pais estão trabalhando, aí deixa na casa da... Então, é uma pessoa que está o tempo todo, vamos dizer assim, no convívio com na criança, né? Naquele desenvolvimento dele, que é muito importante. E acaba que essa importância ganha o contexto até o ponto de fazer com que esse idoso, dessa pessoa com mais de 60 anos, se sinta mais jovem, né? Se sinta... É como se as energias da criança também fossem transferidas, né, para ele. A gente pode dizer assim, que criança tem muita energia, né, para dar e vender. E como se captasse e houvesse essa troca mesmo de emoção, troca de sentimento. Isso realmente rejuvenesce mesmo? Com certeza, né? Além de que ele tem que ter aquela energia para, como você disse, criança tem muita energia, para aguentar o pique, né? Então ele corre, se abaixa, levanta, então ele se sente mais jovem, né? E útil, né? Que é importante, né? Que ele, depois que a gente se aposenta, não tem nada que fazer, agora eu tenho. Né? Faz atividade física inconsciente, correndo atrás dos netinhos. É verdade. E às vezes consciente também, leva os netinhos para o parque, como a gente viu na reportagem, faz ali atividade física junto com a criança. Isso também há uma alteração de comportamento aí, né? Porque acaba um estimulando ao outro também na prática de algum esporte, de alguma atividade física que seja em comum, que seja do agrado dos dois mundos, né? Das duas gerações. Né? Isso. Além de que é uma troca, na verdade, né? Tem um prazer, o avô ir buscar um neto. Se aquele avô foi um ex-jogador de futebol,
praticava um esporte, ele tem que passar para o neto, né? Dizer, olha, eu já fui, eu já joguei em tal seleção, e que faz estimular o neto a querer seguir a carreira do avô, estimular no esporte, que são atividades muito sadias. E nessas né? contações de histórias de vida, estimula até a imaginação também, né? Com certeza, que conta muito para a criança, né? Quanto mais a brincadeira, né, ela tem um desenvolvimento muito bom, tanto para a criança como para o idoso. Se a gente bem soubesse o bem que faz brincar, a gente brincava o tempo todo, né? Porque a gente, além de estar brincando, se divertindo, que é uma coisa muito boa, a gente está trabalhando com as questões cognitivas, atenção, memória, percepção. Então, por isso que a gente utiliza tantas brincadeiras para as crianças, né? E esse idoso, quando tem essa interação de atividades, de esporte, de novas tecnologias com as crianças, ele só tem a ganhar. Verdade. E há uma vantagem aí, porque os idosos aposentados acabam tendo mais tempo do que os pais dessas crianças. Então, a qualidade de tempo que eles conseguem dar é muito maior. Isso promove qualidade de vida para os netos e qualidade de vida para eles mesmos, né? Sim. Essa relação e essa qualidade de tempo investida. Investindo o tempo de forma inteligente, investindo o tempo de forma criativa. E não sem fazer nada, né? Sem fazer nada, isso. Ocioso em casa, né? Então, ele tem um cronograma certinho. Eu vou pegar meu neto na escola, eu vou passear no shopping. Então, ele tem uma interação muito boa. E isso reflete na saúde, por exemplo, o risco de ter uma depressão é muito menor de um idoso que tem essa relação com os netos, com crianças, com jovens. Sim, tem pesquisas já que comprovam, né, que essa interação criança-idoso ajuda a diminuir o risco de depressão, né? Porque aquele idoso que acaba de se aposentar, nos primeiros meses é muito bom, parece que está de férias, né? Mas aí, com o passar do tempo, se fica sem fazer nada. Uma pessoa que era extremamente ativa se vê ocioso. Então, com a questão dos netos que têm uma atividade para fazer, para eles é como se eles estivessem úteis, né? Eu estou na ativa de novo, não na minha área de trabalho, mas numa área que também me proporciona satisfação e estar com uma pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu quero cuidar, quero construir vínculos, né? Aprofundar Isso. os vínculos familiares. Os vínculos familiares que hoje em dia estão muito distorcidozinhos assim, e que é muito bom, porque aquele idoso tá ali, vai estar presente na vida dos netos e vai passar sempre que é importante, conhecimento, amor, afeto, e que retoma esses vínculos que a gente vai perdendo, né, com essa sociedade de hoje em dia. Questão do respeito, né, da atenção, de sentar e ouvir o que o outro tem a dizer. Então, através desse dia a dia, assim, idoso, criança, eles acabam aprendendo, né? É a questão da formação da personalidade. Se eu aprendo isso na minha infância, eu vou ser um adulto bem melhor. Vamos encerrar então com a mensagem final para todas as gerações, crianças, jovens, idosos. Que bom seria que essas relações, essas gerações interagissem sempre com respeito, com amor, com carinho, com dignidade, né? Acho que as pessoas, a formação de todo ser humano só teria a ganhar com isso. Né? Com certeza. Encerra com a mensagem então para os nossos telespectadores. Certo. Brinquem, aproveitem, né? Interajam mais, criança, adolescente, adulto, né? Com seu idoso, aproveite, porque ele é a fonte de experiência mais rica que você tem em casa, né? E assim, a junção de todos, Ave Maria, o mundo... É uma festa. É uma festa, um mundo melhor, com certeza. É isso aí, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Sempre Ativo, com esses esclarecimentos, essa noção, seguindo aí um raciocínio inspirado nos conceitos da psicologia. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Chegamos ao final do Sempre Ativo, sempre desejando muita saúde, bem-estar e felicidade para todas as gerações. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.